Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre as religiões do Oriente. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, professor de História, aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, deu durante muitos anos a disciplina de História da Religião, uma disciplina optativa, razoavelmente importante, levando em consideração a influência que a religião tem no cotidiano das pessoas, e também pastor. Eu usei até a nomenclatura evangélica, eu não sabia que tinham tantos desdobramentos dentro das expressões do cristianismo, mas fazendo uma pequena correção, pastor presbiteriano. Pois bem, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre as religiões do Oriente. Nós ouvimos falar do budismo e do confucionismo, por exemplo, até do taoísmo, mas nós não sabemos, como ocidentais, o que elas significam. O senhor poderia nos ajudar? Sim, é muito simples. Se a gente pensar o Extremo Oriente, principalmente, os troncos religiosos, que são plurais, se dividem basicamente em dois tipos de religião. As duas se caracterizam pela imanência. A imanência é a presença do divino no homem e na natureza. Talvez isoladamente a maior delas seja o hinduísmo. O hinduísmo parte do princípio da sacralidade do cosmos. Para o hindu, tudo é absolutamente sagrado. São incontáveis, praticamente, o número de deuses no hinduísmo. E eu me atreveria a dizer que esse número é incontável porque tudo que o homem consegue perceber e se relacionar para o hindu é sagrado. É claro que há um panteão maior, Shiva, Vishnu, aqueles deuses Ganesha, aqueles deuses maiores, mas tudo é sagrado, grosso modo, para o hinduísmo. Então o hinduísmo trabalha na perspectiva de que você tem que cultuar a natureza, porque toda a natureza é sagrada. Essa é uma vertente, eu estou sendo bem resumido nela, é óbvio. Claro. A outra vertente, ela começa com os pensadores ancestrais da China. O Confúcio talvez tenha sido o primeiro dele, depois Lao Tse e outros, que eles defendem uma religião onde a sacralidade está na ética e na conduta. Então é uma religião onde as formas de vida, os 5 caminhos do Tao, por exemplo, elas definem o processo religioso, e a religião já não passa a ser o culto à divindade, mas sim o processo de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal. Sob a influência dessas duas matrizes, surge o terceiro grande tronco religioso do Oriente, que é o budismo, que surge originariamente na Índia, ele surge como uma derivação do hinduísmo, mas que coloca essa questão da sacralização na busca da perfeição do homem. E como é que se buscaria a perfeição do homem? Através do conhecimento de si próprio e do desenvolvimento, aspas, espiritual do homem, até chegar ao momento de perfeição, ao nirvana, que não é só banda de rock, é também um estado de espírito. O budismo acaba se disseminando e há um processo de sincretismo gigantesco no Extremo Oriente, onde as pessoas acabam interpenetrando. É claro que há cultos específicos, as pessoas acabam dialogando com essas 3 grandes vertentes. Uma pequena ressalva para concluir: talvez o que escape disso seja uma sobrevivência ainda animista, que é uma forma mais primitiva de religião, que adora as forças da natureza, que está no shintoísmo, que é uma religião aí japonesa. Na modernidade, após a Segunda Guerra, principalmente, a imposição, a ocupação norte-americana no Japão, gerou uma série de igrejas que fazem, Japão, Coreia, fazem sincretismo
entre as formas contemporâneas cristãs e as tradições milenares de religião do Oriente. Então, grosso modo, nós temos as religiões que sacralizam o cosmos, a religião que sacraliza a conduta e a moral, e essas religiões respondem, grosso modo, por todo o espectro religioso do Extremo Oriente. Em relação ao budismo, uma curiosidade apenas. Os budistas acreditam que o fundador da religião, até onde eu saiba, seria o fundador, que é o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda original, ele reencarna constantemente nos Dalai Lamas? Sim, isso é da cultura hindu. O hinduísmo crê na reencarnação. O budismo apenas criou uma doutrina de reencarnação mais sofisticada e que mais tarde vai influenciar, inclusive, de forma muito pesada, o próprio Allan Kardec, que é conhecido como o fundador do Espiritismo, que é uma forma de expressão religiosa que deve muito a essa visão, a essas visões do Oriente. Há essa crença de que os Budas reencarnam. Uhum. Professor, rapidamente só, e o islamismo é uma religião gigante, mas podemos considerar o islamismo e antes dele, bem antes dele, o judaísmo, expressões do Oriente Médio que se espalharam pelo mundo? Sim. O Oriente Médio, ao contrário do Extremo Oriente, ele é marcado por religiões monoteístas e não na imanência, mas sim religiões transcendentes, onde Deus não está na natureza, mas ele é o criador do cosmos. As três grandes religiões monoteístas são todas do Oriente Médio, que são o judaísmo, na ordem cronológica, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e mesmo na Mesopotâmia, o zoroastrismo e o mazdeísmo são todas religiões que são de cunho monoteístas. Professor, eu só gostaria de falar rapidamente sobre esse assunto, então eu agradeço a sua presença hoje aqui, mas eu vou convidá-lo numa outra ocasião para a gente desmembrar um pouquinho melhor essas religiões do Oriente e tentar praticar o que eu chamo de alteridade, para que a gente possa ter as condições, as ferramentas, para que possamos nos colocar no lugar deles. Isso demandaria um tempo um pouco maior. Obrigado, professor. Ora, é um prazer estar aqui, né? Vamos então para um breve intervalo e voltamos em instantes.